Olá, bem-vindo a este Sob Escuta. Temos connosco Nuno Graciano, comentador com anos de televisão, empresário e agora candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Bem-vindo ao Observador. Obrigado, é com o meu gosto que eu estou aqui. Olá Inês, olá Miguel. Muito obrigado pelo vosso convite. Vamos começar pela apresentação da sua candidatura. Quando a fez, teve um discurso onde disse, e cito, que a liberdade não é a mesma coisa que libertinagem e defendeu que a democracia não é libertinagem. Onde acaba a democracia e começa a libertinagem exatamente? A libertinagem começa precisamente quando começamos a incomodar os outros, não é? Quando nós confundimos um conceito que foi tão difícil de requerermos e de termos, que é o conceito da liberdade, e confundimos isso com libertinagem, em que tudo é possível. Faltar ao respeito às forças de segurança não faz mal. Hoje em dia é absolutamente inacreditável como é que qualquer indivíduo que tenha praticado um delito. O juiz primeiro preocupa-se se o polícia lhe deu um calduço com o crime que ele cometeu. Portanto, já chegámos aqui a um ponto em que a libertinagem é isto, para mim são este tipo de coisas. É a falta de respeito pelo espaço e pelas ideias dos outros. Todos estes pontos são pontos de libertinagem. São pontos que a mim me ferem muitíssimo e com os quais eu não estou nada de acordo. Acha que isso existe, de facto, que há esses problemas que Portugal e a sociedade portuguesa está numa deriva de libertinagem? Acho que sim. Tivemos o caso agora do Sporting campeão, por exemplo, não é? Isso não é exatamente o que entendemos por libertinagem. Libertinagem não é Não. exatamente esse o conceito. O que eu diria foi, acabou a festa que tinha que ser feita. Eu percebo que a festa tinha que ser feita, percebo que era muito difícil controlar-se as emoções de tantos sportinguistas que há tanto tempo estavam sem ganhar o campeonato, mas houve momentos em que de libertinagem precisamente com as forças de segurança, em que se abusou, em que se atiram objetos às forças de segurança, em que se atiram garrafas. Isto para mim é tudo libertinagem, é tudo de liberdade a mais. Mas manifestações e excessos nessas manifestações existem Em todos. E há muitos anos. E há muitos anos, mas é libertinagem para mim. Mas agora o problema é mais evidente? Acha que existe isso? Acho que é, e acho que, aliás, não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que, outra frase que eu não sei se disse na minha apresentação ou não, que a democracia também é um grande inimigo da própria democracia, não é? Que é precisamente isto que eu acabo de dizer. Acabo de dizer que todas estas situações que colocam em causa a paz, o bem-estar e a liberdade dos outros são situações com as quais eu vejo com muita gravidade e com as quais não corroboro de maneira O meu ponto é qual é a sua proposta para inverter o estado das coisas? Respeito. Como é que isso se traduz? Tem que haver respeito. Com leis, com mais regras? Com mais regras. Que tipos de regras? E respeito. Eu, por exemplo, eu sou um acérrimo defensor das forças de segurança pública. Todas. Acho que aquilo que se faz, a forma como o país se comporta, de uma forma geral, com as forças de segurança pública, é uma vergonha. Portanto, eu acho que não pode haver exageros da parte das forças de segurança pública, claro que não, mas acho que tem que haver um respeito pelas fardas. É um respeito que se perdeu no meu tempo. Nós tínhamos respeito pela GNR, tínhamos respeito pela PSP. Hoje em dia não. Hoje em dia dizem-se as maiores impropérios às forças de segurança pública e eles têm que aguentar estoicamente ouvir uma série de impropérios e de levarem com... Nós vamos ter a oportunidade de falar muito sobre Lisboa, mas pegando nesse fenómeno que diz existir, o que é que se pode... Existe em Lisboa, Miguel. Exato, era isso. Existe em Lisboa. O que é que pode fazer para mudar, se chegar a Presidente da Câmara, o que é que pode fazer para mudar, para aumentar esse respeito pelas fardas que diz ser necessário? É precisamente, só se consegue isso através de regras muito rígidas no que diz respeito a essa falta de respeito com as fardas. Em Lisboa, por exemplo, ali nas Olaias, existe. Eu não sabia, estou a aprender ainda sobre Lisboa, portanto, estou a tomar conta com 3 visitas semanais, especificamente a alguns pontos da cidade, onde existem determinado tipo de problemas, e eu vou lá inteirar-me dos problemas. E tenho entrado em sítios onde nunca imaginei, nem nunca pensei que houvesse em Lisboa. Nas Olaias, por exemplo, existe um bairro onde não entram, e tem uma esquadra paredes meias com o bairro. Essa esquadra, cada vez que há distúrbios, e que são diários nesse bairro, essa esquadra não é chamada para ir tomar conta da ocorrência, tem que ser outras esquadras de fora, para os polícias não ficarem queimados com as pessoas do bairro. E o que é que pretende fazer para... Só terminar. É um bairro onde, por exemplo, se vendem casas de boca.
a casa é tua, agora é minha, agora amanhã compro teu, onde no outro dia uns senhores com mais idade foram parar ao hospital, quando chegaram a casa tinham a casa ocupada. Mas admite que há problemas dos dois lados. Ou seja, Disse há pouco que também a polícia devia ter regras, obviamente. claro, Como é que funcionaria, a seu ver, onde é que são os limites de uns e de outros? a polícia tem que cumprir com as suas obrigações. E a polícia faz uma série de juramentos, não é? Antes de vestirem a farda, fazem uma série de juramentos que têm que cumprir e fazer cumprir a lei. Portanto, desde que a polícia cumpra a lei, está tudo certo. Agora, há casos em que a polícia também é extrema na forma como exerce a lei. É verdade, também têm que ser castigados. Mas são muito mais os casos em que a polícia é vítima do que os casos em que a polícia é agressora. Muito mais. Temos o caso do Hugo Hernani, por exemplo, para mim, se quiserem um caso daqueles casos que me deixa completamente doido, é o caso do soldado Hugo Hernani, por exemplo. Deixe-me avançar aqui um pouco. Também disse outra coisa no dia da sua apresentação. E vou citar: sou a favor de todas as minorias, nem vejo nem sei o que são minorias, desde que todos os cidadãos cumpram com as regras patrióticas do nosso país. Quais são as regras patrióticas do nosso país? É cumprirmos a lei. É estarmos todos a cumprir a lei. Essas são as regras patrióticas do nosso país. É nós amarmos o nosso país, amarmos uns aos outros. Eu não conheço minorias, de facto. Não reconheço minorias porque, para mim, as raças são todas iguais. As pessoas são todas iguais. É outro dos problemas que é muito incutido ao Chega, é que o Chega é um partido racista. Eu nunca vi racismo nos meus companheiros do Chega que tenho conhecido até hoje. E já conheci pessoas de todas as cores e de todas as etnias. No Chega, que fazem parte do Chega. Portanto, eu não reconheço as pessoas, não vejo as pessoas por serem maioritárias ou minoritárias de uma determinada religião, de uma determinada raça, vejo as pessoas pelos seus comportamentos. Precisamente, tocou aí num ponto importante quando disse que parte dessas regras patrióticas que diz que terem de existir é o respeito pelos outros. Na segunda-feira, André Ventura foi condenado em tribunal por chamar bandidos uma família do bairro da Jamaica na televisão nacional enquanto mostrava a fotografia da dita família. Considera que André Ventura violou as regras patrióticas do país? Não considero. Não podemos retirar o contexto em que isso se passou. Não é? Qual é o contexto que justifica? O contexto não tem aqui a ver com o justifica ou não. Aquilo que se tinha passado é que estava-se a contar uma história e, na verdade, esta história era outra. Se me perguntar se o André Ventura, eventualmente, abusou no termo, acredito que sim. Eu não teria dito bandidos. Não teria dito bandidos? Então acha que André Ventura devia pedir desculpa pelo uso daquela expressão? O André Ventura é que sabe o que é que faz. Eu não acho que ele deva pedir ou não desculpa. É uma coisa. O André Ventura é um homem muito inteligente, sabe perfeitamente os passos que dá e para onde é que dá e como é que os quer dar. Mas deixe-me só acrescentar aqui. Ele foi condenado por um tribunal. Lá está o Estado de Direito a funcionar. Exatamente. Mas deveria pedir desculpa sendo que foi condenado. Neste caso, André Ventura optou e o partido Chega optaram por recorrer. Sim. Eu já disse que eu não utilizaria o termo. Portanto, eu sou diferente do André Ventura. O André Ventura é o André Ventura, eu sou o Nuno. Mas não deixa desconfortável que o líder do Chega... Não me deixa desconfortável. Acho que todos nós temos momentos mais felizes, todos nós temos momentos em que não estamos tão bem e se calhar, eventualmente, o André não terá estado, na minha opinião, não terá estado tão bem e daí ter sido condenado. Mas o líder do Chega já o disse publicamente que não se arrepende daquilo que disse. Tem esse direito, e eu tenho o direito de pensar o contrário. O Chega é um partido democrático, portanto, o André pode deixar uma coisa, eu posso deixar outra. Não está, portanto, de acordo com aquilo que foi dito. Já disse que eu não utilizaria essa palavra. Certo. No dia em que apresentou a candidatura a Lisboa, defendeu-se das críticas sobre a alegada falta de experiência política e até de intervenção cívica, com o facto de ter sido presidente de uma associação académica. Os seus colegas de curso dizem que não. Afinal, foi ou não foi? Afinal, presidente? foi. Fui eu que fundei a universidade e quando fundei a universidade fundámos precisamente a primeira associação académica, numa ata que foi redigida pelo professor Esmeralda Azevedo, e onde foi dado esse poder, depois a seguir houve eleições. Agora, é um tema que já está completamente gasto, porque não há como provar. Infelizmente a universidade está fechada, fechou, não há papéis sobre isso. Mas o que é que era especificamente o seu cargo? Fui presidente da Associação de Estudantes. Do núcleo fundador? Sim. Não antes de haver uma associação de estudantes? Antes de haver uma associação de estudantes. Depois fui vice-presidente da Associação de Estudantes mais à frente. Acredita que
sendo que não teve de facto o cargo, mas sim esse início de, neste caso, a criação da Associação de Estudantes, acabou por não o ser, acabou de dizer que foi vice-presidente. Insuflar o currículo académico numa questão tão simples que... Não interessa para que é um nada. bocadinho... É por isso que eu acho que essa questão nem se põe. Isso não me tira, nem me dá mais direitos de me ser candidato. Mas não acaba por ser um mau cartão de visita para alguém que está a começar? Eu não preciso de empolar isso para nada. Passou-se o que se passou. A verdade é que empolou. Eu não fui eu que empolei, eu apenas respondi. A comunicação social é que empolou, agarrou... Foi fraca. O que lhe foi perguntado na altura foi... Que experiência política é que eu tinha? Exatamente, que experiência política. E a sua defesa, digamos assim, eu disse, foi que já tinha tido experiência política e que tinha sido presidente da Associação de Estudantes. Ou que tinha sido vice-presidente era a mesma coisa, não é? Ia dar precisamente ao mesmo, quer dizer, de alguma forma estive sempre ligado, já no liceu e na universidade. Não é exatamente a mesma coisa ser presidente ou vice-presidente. Não, o que eu quero dizer é que para o efeito era a mesma coisa. Para o efeito dava o mesmo, não é? O efeito que eu queria gerar é que já tinha tido experiência académica e experiência no liceu desde sempre. Fui interventivo, desde sempre estive ligado às associações de estudantes, quer de um lado, quer do outro. Desde sempre. Portanto, aqui o termo presidente ou não presidente é igual. Fui eu que fundei na Universidade dela. Fomos nós. Núcleo preparatório, depois houve eleições, mas aí não foi presidente. Portanto, nem me candidatei. Muito bem, vamos avançar. Já disse que o Chega tem umas linhas com as quais concorda, umas ideias com as quais concorda. Que linhas são essas exatamente? Porque presumo que ao dizer que há linhas com que concorda, também há linhas com que não concorda. Portanto, o que o aproxima de facto do Chega? Aproxima-me, nomeadamente, haver um sangue novo, uma voz nova em Portugal que põe o dedo nas feridas daquilo que toda a gente pensa e que muitas pessoas não têm coragem de dizer. E, portanto, há de facto linhas no Chega, nomeadamente a linha contra a corrupção. Uma das grandes bandeiras do André Ventura é a linha contra a corrupção, contra a corrupção, contra a corrupção. Ora bem, nós vivemos há 40 e tal anos com corrupção. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha continuarmos a ter ex-primeiros-ministros com uma série de negócios obscuros, ser condenado, depois não é condenado, depois volta a ser condenado, depois prescreve, quer dizer, tudo isto são coisas absolutamente ridículas, não me cabem na cabeça. Eu, enquanto pai de 4 filhos e com responsabilidades grandes como tenho, não me cabe na cabeça que anda aqui toda a gente a fazer de conta que não se passa nada. E, portanto, a anticorrupção, é uma das linhas que eu defendo intransigentemente ao lado do André Ventura. As pessoas viverem de subsídios uma vida inteira é outra coisa com a qual eu estou em total desacordo. Há de facto portugueses que vivem de subsídio-dependentes há anos e que têm vidas paralelas e, portanto, recebem o dinheiro dos nossos impostos e têm vidas paralelas de luxo, algumas delas até de luxo. Isto é uma vergonha. Portanto, há várias linhas, se nós formos começando a ir de grau a degrau, há várias linhas nas quais eu me revejo totalmente no Chega. Mas como é que se resolve, por exemplo, a questão, o fenómeno que diz existir de gente que vive anos e anos à custa de subsídio-dependentes? Qual é exatamente a proposta? A proposta tem que ser uma fiscalização como deve ser feita. Fiscalização essa que não é. Tem que se ir ver, de facto, tem que se ir bater à porta das pessoas, ver de que forma é que elas vivem, perceber, de facto, quem é aquela gente, perceber, de facto, que gente é esta. Já se viu que as leis, como estão, não dão, não é? Não servem. Não é o suficiente. Portanto, há muitas formas de furar a lei. E, portanto, tem que se acabar com isso. Tem que se apertar, de facto, muito esse cerco para se perceber quem são os subsídio-dependentes que não têm direito aos subsídios e que vivem à conta deles. André Ventura, aparentemente, encontrou pelo menos uma grande parte desses responsáveis na comunidade cigana, quando diz, e já o disse várias vezes, que há vários, ou que na comunidade cigana esse fenómeno da subsídio-dependência, palavras de André Ventura, é muito mais frequente. Concorda com essa ideia? Eu não sei o que são ciganos. Não faço ideia. Não sabe o que são ciganos? Não sabe o que é a etnia cigana? Sei. São pessoas iguais a mim, portanto não... André Ventura discorda. Pronto, estamos em desacordo mais uma vez. Eu acho que são pessoas iguais a mim. Mas se se as linhas que disse há bocado são aquelas com que concorda, quais é que são as linhas com que não concorda? Por exemplo, este tema é um deles? A questão de haver uma diferenciação na questão da etnia cigana? É um dos temas com os quais eu não concordo. Mas porquê? Porque para mim são cidadãos iguais aos outros. Para mim as pessoas são todas iguais. Não Quais é que são as outras linhas vermelhas com que não concorda?
Ou onde é que traça uma linha vermelha em relação... Acho que a determinada altura o partido... começaram-se a juntar ao partido, de facto, algumas pessoas de extrema-direita, com ideias muito radicais e muito perigosas, com as quais eu não concordo. E essas pessoas, graças a Deus, têm vindo a ser afastadas do partido, paulatinamente, porque... E tudo o que se passa no Chega é posto na boca do André Ventura. É como se o André Ventura tivesse dito. O André Ventura disse. A maior parte das coisas o André Ventura não disse nada. Nunca saiu da boca do André Ventura. Sai da boca de alguns extremistas que existem no partido, ou que existiam, outros ainda lá estarão, e o próprio André Ventura não concorda. Acha que o Chega... Dou-vos o exemplo da castração química das mulheres, por exemplo, que foi posto cá fora. Dos ovários. Sim, que foi posto cá fora, como tendo sido o André Ventura a falar disso. O André Ventura não só não disse nada sobre isso, como o que disse foi contra isso. Só para pegar numa das afirmações que acabou de dizer, discorda, portanto, que o Chega é um partido de extrema-direita? Eu discordo que o Chega é um partido de extrema-direita. Mas está a ser, de alguma forma, estou a parafrasear, mas tomado, ou pode ser tomado, há esse risco de ser tomado por elementos de extrema-direita, é isso que... Ser tomado não pode, porque maioritariamente as pessoas que fazem parte do Chega não são pessoas que se identificam... Mas esse cuidado deve existir, é isso que... Depois deve haver esse cuidado e existe da parte do André Ventura. Ele sabe muito bem quem é quem no partido, sabe perfeitamente onde é que estão os polos negativos. Estamos a falar daquilo que foi chamada a lei da rolha dentro do partido. Podemos estar a falar daquilo que foi chamada a lei da rolha dentro do partido. Certo. Deixe-me desconstruir um bocadinho, voltando aqui atrás e às linhas com as quais concorda ou não. Lançou um livro sobre parentalidade e na altura disse numa entrevista concordar com a prisão perpétua e a pena de morte para crimes de pedofilia. Só para sermos claros neste ponto. Não falei em prisão perpétua, falei em pena de morte. Só para sermos aqui claros, em que casos é que aplicaria esta pena de morte? Em todos os casos de pedofilia. Independentemente dos casos das pessoas serem ou não? Todos os casos de pedofilia. A pedofilia, ao contrário do que se diz e do que se quer convencer as pessoas, Inês, não tem cura. É uma doença sem cura. A pedofilia, para quem é pai, como eu sou já, de 4 filhos, sabe perfeitamente, e é aquilo que todos nós pensamos, é aquilo que a Inês pensa, é aquilo que o Miguel pensa, mas não dizem, que é se algum dia fizessem mal a um filho vosso, eu matava. É o que todo o cidadão comum diz. Se isto fosse com um filho meu, eu não respondia por mim. Sim, mas o Estado de Direito e as leis não podem ser construídas com base nas emoções. Só terminar, mas isto é sem emoção, é com muita frieza. E eu aprendi, com vários especialistas ao longo dos anos que fiz televisão, que de facto a pedofilia não tem cura. A pedofilia não tem cura. E, portanto, um pedófilo é sempre recorrente no mesmo crime. Quer isto dizer que, quando há um indivíduo que viola uma criança de 2 ou 3 anos, isto é uma monstruosidade. Não só terminou com a vida dessa criança, que nunca mais vai ser a mesma criança, como com a vida dos pais dessa criança, que nunca mais vão ser os mesmos pais, como com os filhos que essa criança venha a ter um dia, vai ter sempre medo que lhes aconteça a mesma coisa. Portanto, isto envolve 3 gerações, pelo menos 3 gerações de pessoas que ficam altamente sacrificadas. Ora bem, interferir com uma brutalidade destas, com uma doença destas, 3 gerações, ou aquele indivíduo ser condenado à pena de morte, eu prefiro condená-lo à pena de morte. Mas repare, grande parte dos indícios que existem, das investigações que existem, não dão como garantido que a pena de morte seja sequer um fator dissuasor. Portanto, não ia estar a antecipar ou a impedir que esses crimes viessem a acontecer. E disse até agora que Sim. Era uma doença. Ou Sim. seja, vai-se aplicar a pena de morte a uma pessoa que está doente? No caso da pedofilia, eu sou a favor da pena de morte. Não conseguem demover desta minha opinião. Mas considera, portanto, que a pena de morte, como Miguel estava a perguntar, é um fator dissuador? Eu acredito que sim. Ao contrário do que o Miguel estava a dizer. Pelo exemplo, é isso? Pelo exemplo. Mas acabou de nos dizer que era uma doença. Mas o que é que tem a ver? Mas qual é o problema de ser uma doença? É uma doença incurável, não é? E, portanto, mata-se a pessoa. E, portanto, não se mata a pessoa. Portanto, executa-se um indivíduo que é pedófilo. São coisas diferentes de matar uma pessoa. A castração química não... Não resolve nada, porque continua a alimentar-se da pornografia nos meios audiovisuais. Então, discorda quando se pretende aumentar as penas para os pedófilos, porque a ideia do Nuno Pode-se seria... aumentar, mas eu aí, isto, como vocês sabem,
Isto até estou contra o partido. Houve uma votação no partido acerca desse tema e a maioria do partido votou que não era a favor da pena de morte para os pedófilos. Portanto, até estou em minoria, estou à vontade para dizer, até mostra aqui como de facto o Chega é um partido democrático. Tem pessoas que pensam de uma maneira, tem pessoas que pensam de outra. Eu, no caso da pedofilia, sou a favor da pena de morte. É a favor da pena de morte em mais algum caso? Não, apenas pedofilia. Certo. Nesse dia, falou também numa esquerda absolutamente doentia, que não quer deixar a direita falar e que quer que a direita se vergue a ela. Que esquerda é esta, exatamente? É a esquerda que nós temos em Portugal, a extrema-esquerda. Não é? Podemos acusá-la de extrema-esquerda, mas estou-me a referir mais propriamente ao Bloco de Esquerda, em que, de facto, não quer deixar que o Chega tenha o seu espaço, tenha o seu caminho, tenha a sua ideologia. Vocês não imaginam o que eu fui violentado nas redes sociais só por ser candidato de um partido, que neste caso é o Chega, a uma Câmara Municipal. É uma coisa inacreditável. Eu nunca fiz isso a ninguém, nem faço. Acho que a democracia é nós sabermos conviver com a liberdade dos outros. É sabermos respeitar a opinião dos outros. E, de facto, as pessoas de extrema-esquerda não conseguem respeitar a ideologia de um partido de direita como é o Chega. Parte então do princípio que todas as ameaças que recebeu foram de pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda, como se referiu ao partido, ou à extrema-esquerda? Algumas eu conheço, não é? Que tipo de ameaças é que recebeu? Tudo, mas de morte várias. E fez queixa à polícia? Não ligo nenhuma a isso. Não quero saber disso, Fernando. Não quero saber disso, Fernando. Mas não é um tema relevante o suficiente para... Não é nada para... relevante. Estou-me borrifando. Os cães ladram, a caravana passa. Não é nem dar importância. Só que as pessoas querem é que se lhes dê essa importância. Eu não dou essa importância. Não ligo nenhuma. Não tenho medo nenhum de me ameaçarem de morte. Não tenho medo nenhum. Não sinto medo nenhum. Continuo a andar na rua, sozinho, sem guarda-costas. E até me foi proposto se eu achava que era preciso para a campanha algum tipo de segurança. Não quero segurança nenhuma, eu circulo à vontade. Mas quando, e insistiu muito na questão do respeito e da falta de respeito que diz que a extrema-esquerda tem, palavras suas, tem pelo Chega e pela sua candidatura em particular, quando André Ventura fala e se refere como se refere ao Bloco de Esquerda, e costumo lembrar de um exemplo quando chamou o candidato a marihuana a Marisa Matias, isso é uma forma de respeito, de estar na política com respeito? Miguel, você pode estar aqui o resto da entrevista a fazer perguntas sobre o André Ventura. É o líder do partido que aceitou representar na candidatura à Câmara de Lisboa. É o partido que me apoia na candidatura à Câmara de Lisboa. É relevante, não é? É relevante, mas eu também já disse aqui mais de uma vez que eu não estou de acordo com tudo aquilo que o André Ventura diz. Então, só para perceber, está em desacordo com o André Ventura com este tipo de linguagem que usa para atingir adversários políticos? Acho que é o estilo do André Ventura. É o estilo dele. O André Ventura tem o seu estilo, criou o seu estilo. E, portanto, eu respeito o estilo do André Ventura, mas é só o estilo do André Ventura. E é também o estilo da esquerda doentia? E é por isso que há este confronto? A esquerda doentia é muito mais acutilante ainda. É muito mais acutilante. Eu tenho pessoas, minhas amigas de uma vida, que só por eu ser candidato pelo Chega à Câmara Municipal de Lisboa deixaram de me falar. Mas acredita... Isto eu pergunto onde é que está aqui a democracia, onde é que está a liberdade de expressão. Onde é que está a liberdade de expressão? Onde é que nós aqui nos enquadramos de forma a que respeitemos, a que nos respeitemos uns aos outros. Vocês já viram a quantidade de vezes que eu já disse a palavra respeito aqui. Portanto, é para mim, de facto, uma bandeira minha. Eu respeito muitas outras pessoas, mas também gosto que me respeitem a mim. Precisamente, mas repare, tivemos uma campanha presidencial em que ficou marcada até por aquelas declarações de André Ventura sobre Marisa Matias e também sobre Jerónimo de Sousa, onde sugeriu que... Não gostei de ouvir. Precisamente, o Chega, pergunto-lhe, o Chega não é responsável pela crispação que existe neste momento na política portuguesa? Não, e ao aceitar fazer parte desta candidatura, não está a aceitar fazer parte também desta crispação, enquanto ator? Eu estou a fazer parte de um projeto para Lisboa, que é aquilo que eu quero... São indissociáveis, portanto, a sua candidatura e o crescimento do Chega, ou a atuação do Chega no Parlamento, ou nas redes sociais, ou na comunicação social, enfim, são dissociáveis. Para mim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que não há... Até hoje, ninguém me disse que eu tinha que ter determinado tipo de comportamento ou tinha que fazer determinado tipo de coisa.
absolutamente dissociáveis. A minha candidatura é uma coisa, aquilo que o André Ventura diz são coisas completamente diferentes. Falamos muito sobre a sua relação com o Chega, sobre esta experiência, esta sua primeira experiência política. Vamos falar um bocadinho sobre Lisboa e a estratégia que vai ter para conquistar a Câmara de Lisboa, pelo menos tentar. O Chega ficou de fora da coligação, ou da grande coligação que Carlos Moedas criou para a cidade de Lisboa, ou para as autárquicas em Lisboa. A Iniciativa Liberal quis ficar de fora, os restantes partidos de direita quiseram fazer parte, o Chega foi excluído. Sente-se confortável por ter sido excluído deste diálogo, sem sequer ter sido convidado a conversar primeiro? Não. O que é que acha que Carlos Moedas quis abdicar de ter o Chega como Não faço ideia. Isso é uma pergunta para o candidato Carlos Moedas, não faço ideia nenhuma. O que é que lhe passou pela cabeça ou porque é que ele teve essa atitude, não faço ideia. A minha lisonjeou-me o convite que me foi feito, não é? Que foi feito sem eu estar à espera. A verdade é essa, era uma coisa que eu não estava à espera que acontecesse neste momento na minha vida. Eu sempre gostei muito da vida política e sempre gostei muito da política autárquica. Eu tive já convites anteriores para fazer parte, para ser número 2, numa determinada candidatura também do Distrito de Lisboa, e não aceitei. Mas não do Chega, não? Não. De Ainda não existia não Chega. Quer revelar? Ainda não existia Chega. Quer revelar o partido que fez esse convite ou não? Não tem importância. E não aceitei, mas não aceitei na altura porque estava com um projeto televisivo novo em mãos e achei que entre o deve e o haver devia ir continuar na televisão. Mas já fez-me crescer aqui a vontade de perceber que... Porque esta vida autárquica tem uma coisa fantástica, que é permite-nos estarmos com as pessoas. Ao nível do governo já não é assim. Mas a vida autárquica, tal qual como eu o conheço, e conheço vários, por ter andado por esse país fora a apresentar espetáculos, conheço vários presidentes de câmaras mais pequenas, onde eles circulam e conhecem toda a gente das cidades. E falam com um e falam com o outro, e entram num lado e entram no outro. É dessa política que eu gosto. É essa política que está despersonalizada em Lisboa. Não existe jamais. Eu não me lembro nada de ver o Presidente da Câmara de Lisboa a andar a circular por Lisboa, a não ser de carro. Não o vejo andar nas ruas e andar nos bairros típicos e a conhecer a tia Maria e o tio Manel, e eu gosto muito disso. Mas a Câmara de Lisboa é uma Câmara gigantesca. Tá bem, mas pode-se andar na rua. O Presidente da Câmara de Lisboa não terá agenda para acudir a todas as... Não sei se não terá agenda, é uma questão de criar agenda e criar um estilo político. Se formos ver também, comparando com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, também se diria que não tem agenda para andar no meio da rua. Identifica-se com Marcelo Rebelo de Sousa? Com o estilo No estilo, eu gosto muito do estilo. E, portanto, Só no estilo? Só no estilo, gosto muito do estilo. Só no estilo? Gosto do estilo. E, portanto, na verdade, é uma pessoa que tem com certeza uma agenda muito mais carregada que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e nós vemos como ele gosta de estar entre as pessoas e há rotinas que mantém. Ele mora em Cascais, como eu moro também, neste momento, e há rotinas que ele mantém de ir à praia e etc. por aí fora. Portanto, é não deixar que as coisas nos cheguem muito à cabeça e continuarmos com os pés bem assentos na terra, e é andando no meio das pessoas é que se conhece os problemas que a cidade tem e os problemas que as pessoas têm. Nós não nos podemos esquecer que neste momento as pessoas estão quase há 2 anos com uma máscara, não é? Isto tem gravíssimos problemas que trouxe à cidade, graves problemas que trouxe à cidade, e às famílias, muitas das famílias que nós temos em Lisboa, com o comércio local, por exemplo, é um comércio familiar. Estas pessoas sofreram imenso com esta pandemia, estão a sofrer imenso, precisam de imenso de ajuda. Portanto, eu acho que neste momento a minha preocupação tem sido muito mais estar junto das pessoas, conhecer as pessoas, conhecer os reais problemas das pessoas, do que estar a pensar megalomanamente em qualquer coisa que se possa fazer na cidade. Acho que a cidade são as pessoas. E as pessoas é o meu ponto prioritário neste momento. De saber o que é que se passa com as pessoas, como é que podemos ajudar as pessoas, o que é que podemos fazer pelas pessoas, para que as pessoas voltem a gostar de estar na sua cidade e para que as pessoas se sintam apoiadas na sua cidade. Deixa-me só recuar para encerrar um capítulo sobre o cerco sanitário que PSD, CDS, PPM, enfim, aquela coligação de partidos traçou em torno do Chega. Incomoda-o esse cerco sanitário? Não. Essa cerca sanitária não a incomoda? Não. Acha que o pode ajudar, no fundo, durante a campanha? Cá estaremos para ver, para já os resultados não parecem maus. Na verdade, foi uma opção desses partidos, mas o Chega tem poder suficiente sozinho para poder fazer o seu caminho.
E a prova está em que, neste momento em que falamos, só há uma única sondagem que já saiu e mostra que o Chega tem sérias possibilidades de ser a terceira força política em Lisboa. Mas sente-se confortável por representar um partido com que, no fundo, ninguém quer dialogar? Porque foi isso um bocadinho que aconteceu com esta cerca da coligação de direita. Não querem dialogar até terem que dialogar, não é? Quando é que terão de dialogar? Depende dos resultados. Dependendo dos resultados vão ter que dialogar ou não. Também nos Açores não se queria dialogar e teve que se dialogar, não é? Acredita, portanto, que essa será uma... Acredito que há uma hipótese. Há uma hipótese de terem que dialogar connosco. E nessa altura o Chega quererá dialogar com a O Chega quer sempre dialogar com toda a gente. Certíssimo. Deixa-me pegar aqui noutro ponto. Falou até na questão das sondagens, nessa tal última sondagem, em que o Chega está muito longe do PS e do PSD. Tem pouco mais de 100%, aparece atrás... 6%. Desculpe. 100% era bom, era ótimo. Não sei. Aparece atrás do PCP e do Bloco de Esquerda. Como é que vê esta primeira sondagem? Como é que olha para estes números, sendo que, como disse, ainda não começou... Estou contente porque ainda não fiz nada, não é? Portanto, como eu ainda não fiz nada... Acha que isto é um resultado à partida... Bom. Bom porque ainda não começou a trabalhar nas ruas, é isso? À partida bom, porque eu só neste momento é que estou a começar a fazer... a começar a conhecer Lisboa e as coisas tão negativas que Lisboa infelizmente tem, que eu desconhecia e acho que a maior parte dos lisboetas também desconhece, exceto aqueles que infelizmente têm que viver com estas realidades e portanto vivem neste todos os dias, mas acho que é um bom primeiro resultado. Já me daria, enquanto já seria eleito vereador, antes de fazer seja o que for. Portanto, é um resultado neste momento só do Chega, não é meu. E o que é que seria um bom resultado nestas autárquicas? Ganhar, claro. Acha que tem reais possibilidades de ganhar? Acho que não é. É evidente que se nós estivermos aqui a ter um discurso sério, não é? Que se quer sério, é evidente que é muito difícil, não é? Mas não há impossíveis. E eu não vou estar, seguramente não vou estar a trabalhar para ficar em segundo lugar, não é? Eu vou trabalhar para ganhar. Mas ser eleito vereador já seria um bom resultado? Se chega a colocar 1 ou 2 vereadores já é um bom resultado. Já é um bom resultado. Mas até porque é a primeira campanha autárquica em que o Chega está presente, não é? É uma política diferente. Mas estava eu a dizer que... Desculpe, Miguel. Sobre as reais hipóteses de derrotar Fernando Medina. Claro. É evidente que nós sabemos que é difícil, que é um trabalho difícil e árduo. Mas eu sinto-me com coragem para isso. Sinto-me com coragem para ir à luta e para dar luta. Mas repare, não E acho que a partir do momento que eu começo a sair para a rua e a estar mais na rua e a estar mais com as pessoas, isto que já vou fazendo agora, ainda não em campanha, mas só para me estar a inteirar dos problemas que existem em Lisboa, tenho tido excelentes recepções por parte das pessoas. Muita gente já diz aquilo que eu não imaginava há uns tempos ouvir, né? Oh, eu vou votar em si, olha que eu vou votar em si. Não. Outras dizem em sordina. Há aqui algum receio das pessoas ainda dizerem que são do Chega e que votam no Chega. É uma coisa que eu não percebo porquê. Mas, de facto, há pessoas que ainda têm alguma relutância em se assumirem do Chega. Isto talvez para não sofrerem aquilo que eu sofri quando me anunciei a minha candidatura pelo Chega. Mas repare, não tem experiência política, nunca ocupou um cargo executivo. O que é que faz de si, o que é que faria de si melhor Presidente da Câmara do que Fernando Medina? Sou um homem das pessoas. Sim, mas isso não qualifica ninguém exatamente qualifica. governar uma Câmara como Lisboa. Qualifica, cada vez qualifica mais. Nós temos que andar de braços dados uns com os outros, conhecermos uns aos outros, estarmos juntos uns dos outros e não sermos burocratas, apenas e só burocratas. E a mim o que me qualifica é precisamente saber que tenho uma série de problemas em Lisboa que terei que tentar resolver e saber que as pessoas têm que saber que podem contar comigo. São coisas diferentes. As pessoas têm que saber que podem contar comigo. Que eu estarei sempre de porta aberta para as receber. Que eu tratarei dos problemas individuais delas. Eu vou ter muito... A minha bandeira de campanha vai ter muito a ver com as pessoas. Porque senão... E não é o facto... E acho que até ao contrário. O facto de eu nunca ter sido político, nunca ter ocupado nenhum cargo executivo, até me dá uma mais-valia do que esta máquina toda que tem 40 anos, em que os players são sempre os mesmos. Mas repare, é importante existir um conhecimento e um domínio
dos dossiês técnicos. Claro, mas Fernando Medina também não conhecia os dossiês técnicos antes de ser vice-presidente da Câmara, não é? Teve uma preparação, ele aliás até foi vice-presidente. Algo que se vencer as eleições não terá. Eu estou a começar a estudar os dossiês técnicos e depois para cada dossiê técnico terá que haver um técnico especializado na matéria, não é? Por isso é que depois há uma série de variadores. Muito bem. Vamos então às ideias que tem para a cidade de Lisboa. No dia em que apresentou a candidatura, nós temos falado muito desse momento, porque foi o momento alto desta pré-campanha, disse que estava a estudar as pastas relacionadas com Lisboa, que havia problemas muito graves na cidade e reservou para mais tarde a apresentação de propostas. Já tem ideia do que de facto é preciso fazer em Lisboa? Que problemas são precisos resolver? Há coisas que para mim já estão claras. A segurança é um problema que nós temos em Lisboa. Todos nós achamos que Lisboa é uma cidade muito segura e não é. Existem em Lisboa reais guetos. Guetos. Sabe identificar exatamente que guetos são esses? Sei. Já sei vários sítios. Temos na Misericórdia, temos nas Olaias, temos vários. Mas quer começar por onde? Se amanhã fosse eleito Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, por onde é que começaria nessa situação desses guetos, como lhe chama? Não é como lhe chama, é o que eles chamam, infelizmente. Não é? É o que eles chamam. Qual é que seria o primeiro passo? Entrar lá dentro, saber o que é que se passa. Isso é o trabalho que o Nuno está a fazer agora, pelo que nos disse? É o trabalho que eu estou a fazer agora e devo dizer-vos que com algum, não sei se me fica bem dizê-lo, mas com alguma coragem, porque é perigoso. É de facto perigoso. Eu não tinha ideia que era tão perigoso. Portanto, há que entrar, há que falar com as pessoas, há que perceber o que é que se passa com esta gente, quem é esta gente, vivem do quê, o que é que fazem, quem são, em que é que podemos ajudar, em que é que podemos resolver estes problemas. Mas esse é o trabalho que está a fazer agora, pelo que nos Neste momento estou a começar a conhecer todas essas realidades. E qual é o ponto seguinte, qual é o passo seguinte para resolver os problemas dessas pessoas? É preciso atirar-nos dos problemas delas para podermos resolver, não é? Portanto, ainda não tem soluções para essa questão dos Agora guetos. fazer de conta que não existem estes problemas é que não vale a pena, não é? Mas que soluções, que propostas tem para resolver esse problema de segurança em Lisboa? Nos guetos, em particular? Reforçar a assistência social, o trabalho da assistência social com estas pessoas e as forças de segurança pública poderem estar também ao lado desta realidade, poderem intervir nesta realidade. Agora, há um trabalho social muito importante para ser feito, porque nós não podemos fazer de conta que as pessoas não existem, elas existem, estão cá, não é? Portanto, tem que se perceber o que é que socialmente se faz com estas pessoas. Agora, estarem todas metidas em guetos, em bairros sem ordem nem lei, é que não me parece que seja uma solução, não é? A solução passa por nós termos que nos inteirar, de facto, sim. Pensei que ia falar, Inês. Passa precisamente por nós nos inteirarmos da realidade destas pessoas e trabalharmos com elas para resolver os problemas delas. E é isso necessário reforçar o contingente da Polícia Municipal, no caso, porque da PSP não é uma competência, não é uma competência da Câmara. É uma proposta que pode surgir, reforçar o número de elementos da Polícia Municipal? Pode surgir o voltar do guarda noturno. Acho que é muito importante. Eu, no meu tempo tinha guarda noturno e achava imensa graça e adorava o guarda noturno, e desapareceu a figura do guarda noturno. Desapareceu. E o guarda noturno é uma figura muito importante porque é uma figura de proximidade, conhece muito bem os seus locais, conhece muito bem os fregueses de cada freguesia, e eu acho que era uma belíssima opção voltarmos a ter uma rede grande e boa de guardas noturnos. E a questão da videovigilância é algo que pode reforçar? Posso, não sou nada contra. Mas está nos seus planos, pergunto eu. Está, não sou nada contra. Acho que tudo aquilo que sirva para melhorarmos as condições de segurança das pessoas de bem deve ser aplicado. Há pessoas de mal? Então não há, claro que há. Também acredita que há portugueses de bem e portugueses de mal? Não, há pessoas de bem e há pessoas de mal. Em todos os países. Muito bem. Mas o que é que distingue uma pessoa de bem e uma pessoa de mal, exatamente? Um lisboeta de bem e um lisboeta de mal? Um lisboeta de mal é um indivíduo que se dedica à delinquência, por exemplo, não é? Que se dedica a viver fora da lei. É na pessoa de mal que está o limite da libertinagem? É na pessoa de mal. Ora, muito bem. É isso mesmo. É assim que vê? É assim que olha para... Sim. Deixe-me perguntar, já percebemos que a segurança vai ser uma das suas bandeiras. Que outras propostas é que tem para Lisboa? Outra coisa que eu também não sabia é que Lisboa está suja.
Lisboa tem problemas graves de limpeza, de higiene. Portanto, vai ser reforçar. Eu acho que eu vivi durante alguns anos num concelho que era o Eiras. E o Eiras tinha já há muitos anos, tinha uma coisa ótima que era a limpeza. Toda a gente falava da limpeza do Eiras. Era um concelho muito limpo, com os jardins muito bem arranjados, e era verdade. E hoje, comparando, percebendo que o Eiras há tantos anos já estava assim, percebendo que Lisboa está tão atrasada ainda, há muita sujidade na rua, muitos pontos mortos, muitos espaços verdes abandonados, muitas casas de volutas. Mas concretamente como é que se resolve essa situação? Não, tendo, obviamente, uma empresa que para mim seria municipal a tratar disso. Portanto, municipalizaria, obrigado, os serviços de recolha de lixo. Do lixo, sim. Muito bem. Também tem focado muito a questão da habitação, em particular a habitação social. É uma preocupação que vai levar para a campanha? É uma preocupação que levo para a campanha. A habitação social, acho que... Tem algum número para construção de fogos que possa avançar? Não tenho, e seria ridículo estar aqui a dizer um número só por dizer, antes de ter esse assunto completamente estudado, que não tenho ainda. Mas sei que é um problema gravíssimo que a cidade tem, assim como me preocupa também a habitação... rendas acessíveis. De rendas acessíveis para os jovens, nomeadamente para os jovens. Mas ainda não tem propostas concretas nessas áreas? Ainda não. Não se pode viver em Lisboa. As pessoas não conseguem alugar uma casa em Lisboa. Não conseguem, não têm dinheiro. Um trabalhador normal, com um ordenado de 1.000 euros por mês, não consegue morar em Lisboa. Nos jovens estão incluídos, por exemplo, os estudantes universitários que vêm para Lisboa? Os estudantes universitários são roubados na cidade de Lisboa. Mas há alguma proposta, neste caso concreta, para os estudantes que vêm viver para Lisboa? Eu acho que tínhamos que ter habitação de propósito para estudantes. Aumentar esse número de habitação. Mas ainda não sabe quanto custa, quantas é que devem ser criadas? Não sei ainda, não sei dizer ainda números. Agora, não posso ter estudantes a trabalhar em Lisboa, a estudar em Lisboa, a pagarem 500 euros por um quarto, 400 euros por um quarto, 300 euros por um quarto. Isto é que não se pode ter de certeza absoluta. Mas repare, estamos em finais de maio, vamos ter eleições em finais de setembro. Setembro, não sei. Setembro, início de outubro. Não era já avisado ter propostas mais concretas para apresentar aos lisboetas? Não. Faria aqui uma série de promessas que depois poderia não cumprir. Neste momento, aquilo que me cabe fazer é aquele trabalho que eu estou a fazer. Trabalho de sapa, trabalho de andar na rua, de estar, de ver, de falar, conversar, enquanto tenho outras pessoas, que já fazem parte da equipa, que vão organizando as pastas pelo interior delas. É que até agora a única coisa que disse que o distinguia de Fernando Medina, que o tornava melhor do que Fernando Medina, foi estar mais próximo das pessoas. Isso não é grande programa político. Não, eu não tenho que ter já um programa político, não é? Eu tenho que estar a preparar um bom programa político, são coisas diferentes. E aquilo que eu digo em relação a Fernando Medina não disse só isso, disse o facto de Fernando Medina ser um homem do aparelho político de há anos e eu não ser, também para André mim... Ventura também fez parte do aparelho político do PSD durante largos anos, isso não o desqualifica, imagino. Não desqualifica, mas não foi durante vários anos. Foi durante alguns anos. Sim. Não, é uma questão de tempo, então. Não vários. Mas então é uma questão de tempo. Mas já com um discurso diferente e com uma forma diferente de estar na política. O André Ventura não era visto como uma pessoa do aparelho político. Não era um player, não é? Só mais tarde é que se tornou um player político. Mas falava das diferenças do que o distingue de Fernando Medina. Sim, acho que o facto de eu ser precisamente até agora um homem em nada dedicado à política é uma vantagem. Acho que sou mais parecido com os demais. Mas não vejo isso como uma desvantagem. Há pouco o Miguel perguntava-me se era uma desvantagem, não vejo isso como uma desvantagem. Não digo que seja uma desvantagem, mas nesta altura do campeonato não se exigia mais a um candidato que já está na estrada, que já vai conhecendo os problemas da cidade, que já identificou alguns deles. Não era expectável que existissem mais propostas, coisas concretas e palpáveis para apresentar aos eleitores? Lá chegaremos a esse tempo. Ainda só estamos no início da maratona. Mas disse exatamente o mesmo há 2 meses, no dia 16 de março, quando apresentou a Sim, candidatura. claro. E não conhecia a cidade como conheço agora. Nem pensar nisso. Não tinha mínimo conhecimento da cidade como tenho agora. Agora já conheço muito bem a cidade. Muito bem. E vamos ter a oportunidade no futuro, infelizmente o nosso tempo é curto, vamos ter a oportunidade no futuro de conhecer as suas ideias e também falar sobre elas. Infelizmente temos que acabar
o nosso programa. Muito obrigado por ter vindo ao Observador. E já sabe, volte sempre. Muito obrigado. Obrigado, Inês. Obrigado, Miguel. Muito obrigado pela forma simpática como me receberam. Muito obrigado. Obrigado.